Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe que estamos cá todas as segundas-feiras a esta hora, que pode acompanhar-nos não só em direto aqui na Mídia Mais TV, mas na Rádio Mais 94.1, é só sintonizar em FM, e também pode acompanhar este programa através da plataforma Facebook, no canal lance.co.mz, e fica a par de tudo quanto é a atualidade de desporto nacional. Hoje não fugiremos à regra, temos um tema aqui, até porque são dois, que escolhemos para esta edição do programa. Um programa que vai contar aqui com a presença dos habituais comentadores, Lemos Formiga e João Chicote, que cá estão então para esta edição do programa. Como dizia, vamos falar aqui de dois temas. O primeiro está relacionado com a qualificação de Moçambique ao CAN 2021 em futebol de praia, que aconteceu no último fim de semana na praia da Costa do Sol. E mais à frente vamos olhar um pouco para aquilo que está a ser o trabalho que foi efetuado nos últimos dias pelo técnicos consultores da UEFA, que é a União das Federações de Futebol da Europa, que enviou seus consultores para Moçambique no âmbito de um programa denominado UEFA Assist, e que esteve a olhar para um todo aquilo que é a organização do futebol moçambicano. E esta UEFA, esta missão de consultoria recomendou que o Moçambola seja reestruturado, tal e qual já havia feito uma missão da FIFA que esteve cá em Moçambique. Vamos olhar um pouco para esses dois temas aqui neste nosso programa. Boa noite, Lemos. Boa noite, João Chicote, por terem... Obrigado uma vez mais por estarem cá neste programa. Boa noite e boa noite a todos. Ora bem, então vamos ao primeiro ponto desta edição do programa Lance 442. Moçambique, como disse, qualificou-se pela primeira vez ao Campeonato Africano das Nações em futebol de praia. Foram várias tentativas que Moçambique teve pela frente e desta vez conseguiu sim carimbar o passaporte, vencendo numa eliminatória única a sua congênere da Ilhas Comores, com um agregado final de 17-8. Vamos ver o resumo da segunda partida, ou seja, a partida da segunda mão, que teve lugar neste fim de semana na capital do país. Depois de sair vitoriosa em Moroni por 7-5, a seleção de Moçambique entrou a todo gás para o jogo da segunda mão, decorrido na Arena de Futebol de Praia da Costa do Sol. E no primeiro período, Moçambique saiu a vencer por 4-1, com golos de Gerson Vicente Chivale, Rashid Smith, 2 e Nelson João Manuel, enquanto Amar Sai foi o autor do único tento das Comores. No segundo período, a equipa anfitriã voltou a impor-se e a vencer pela diferença de 4 golos, com tentos de Yuran José Malate, Hélio Felipe Maota, Nelson João Manuel e Júlio Manjate, ficando claro que a qualificação estava já assegurada, o que permitiu ao treinador Abileiro Osaka rodar o seu banco de suplentes. No terceiro e último período, as Comores apareceram melhor e, face à queda de produtividade dos moçambicanos, conseguiram marcar, fazendo com que o período terminasse com um empate a 2 golos. Marcaram Salim Mohamed Mahdi e Amar Ali Said para os visitantes, e Rashid Smith e Nelson João Manuel foram os autores dos golos que carimbaram a qualificação de Moçambique para a prova. O CAN deste ano terá a participação de 8 seleções, sendo que o anfitrião e o campeão em título têm acesso direto. Senegal acumula as duas qualidades, pelo que a vice-campeã Nigéria se apura automaticamente no lugar do campeão. Os dois finalistas apuram-se para o Mundial a ter lugar de 19 a 29 de agosto deste ano na Rússia. E, em geral, mesmo um presente muito especial para todo o povo moçambicano. Acredito que já precisavam de uma situação idêntica e estamos todos de parabéns. Esta eliminatória pode ficar a sensação de que foi uma questão de tempo, uma eliminatória fácil ou nem por isso? Pronto, fácil não é uma eliminatória fácil, porque na verdade é um adversário muito forte, principalmente em questões psicológicas, tem uma boa massa muscular. Estamos a falar de uma seleção que tem 5 jogadores que jogam na França, dos quais um deles é o melhor marcador do campeonato francês de futebol de praia. Mas o primeiro jogo nos facilitou a ter boas lições, acabamos anulando todos. Eu acho que foi feito bem o trabalho de casa, foi um TPC espetacular.
Foi pela primeira vez que estamos a qualificar, foram várias tentativas. Na nossa zona também há boas seleções também, né? E eu penso que o adversário também dignificou a nossa vitória. Temos atletas bastante tecnicistas e eu penso que estão de parabéns. Esta rapaziada merece estarem no CAN e vamos ver se fazemos alguma história no CAN, que é acesso ao Mundial. Ora bem, então aqui ficou este resumo do jogo Moçambique 10, Ilhas Comor 3. Moçambique carimbou a participação ou a qualificação ao CAN, que vai ter lugar já no próximo mês de maio no Senegal. Como é que olham para esta qualificação? Moçambique já vinha tentando este objetivo de que é chegar à fina flor do futebol de praia africano e desta vez acabou conseguindo. Bom, é preciso, acima de tudo, Alfredo, parabenizar a equipe, tanto a equipe técnica, os jogadores e aqui, tanto, e o presidente da federação também do futebol, o Faisal Cidade, portanto, penso que é preciso reconhecer. Mas daquilo que foi feito, portanto, tentamos fazer para efeitos de pesquisa e perceber exatamente onde é que residiu aquilo que é o sucesso desta rapaziada. Percebeu-se que já estamos com alguma cultura, entre aspas, de prática de futebol de praia. Hoje dizem futebol de areia, mas pronto, nós temos condições naturais, né? Temos condições naturais. São temos 2.500 quilómetros de costa que temos condições naturais para desenvolver este desporto. Há potencial. Portanto, mas mais do que isso, portanto, nós tivéssemos mais espaço, o que é preciso olhar, que Moçambique tem que olhar para as suas potencialidades e fazer uma espécie de ou chamaria uma prospecção para perceber de que modalidade nós somos candidatos, somos propensos a vitórias e a partir daí traçar um plano estratégico em função destas pesquisas que possam ter sido feitas. E em relação ao futebol de praia, nós já vimos há um tempo para cá, portanto, com alguns patrocínios, nós lembramos, sem fazer publicidade da própria Dogemes, da Coca-Cola, portanto, essas empresas de grande expressão têm feito torneios que dignificam a prática desta atividade esportiva. Portanto, e a Federação, a partir do ano passado, segundo informações que eu tenho, começou a formalizar, portanto, a dar ali um cunho mais administrativo e dar uma organização um pouco mais consentânea, e daí penso que os resultados enquadram-se muito nesta perspectiva. Mas é preciso reconhecer que há muitos jovens em Moçambique que praticam o futebol de praia, e eu esperava que também as outras províncias pudessem ir neste leque de competição, portanto, e dignificam, de facto, o futebol. Todos estamos felizes porque apuramos. Até se esquecemos que tem coisas feias nesse país, estamos a falar de palmas, estamos a falar de terrorismo, coisas que nos envergonham, mas pronto, eu penso que em função disso é preciso pegar neste resultado, que a partida pode dar uma sensação de que vem a obra do acaso, mas não é, portanto, é um trabalho de pessoas. O que a Federação Moçambicana de Futebol simplesmente fez foi aglutinar, portanto, ou associar-se à causa, dar uma certa legitimidade, abraçar a associação, portanto, chamar uma comissão de futebol de praia, e a partir daí, portanto, seguir em frente e aí os resultados aparecem. Normalmente é assim como a coisa funciona. Muito bem. Chicote, como é que olhas para esta qualificação de Moçambique para o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia? Primeiro, parabenizar, ou felicitar, melhor assim, aos atletas e todos os stakeholders que fazem parte desta campanha, tanto por ter conseguido essa proeza de qualificar Moçambique ao CAN, tanto que vai ser disputado no Senegal. Tanto é um facto meritório, tendo em conta que o país neste momento atravessa diversas circunstâncias, nomeadamente os ataques terroristas tanto no norte do país, tanto nomeadamente em Palma, nos últimos dias, tanto a pandemia da Covid-19 e também muitas desgraças sociais resultantes da crise econômica. Então dá alento, dá mais sentimento de pertença, levanta a nossa moçambicanidade. Então é um facto que dá-nos mais autoestima e isso é muito fundamental. De facto, qualificamos numa circunstância, digamos, estranha. É verdade que existe um movimento do campeonato de areia ou de futebol de praia, tanto disputado essencialmente na cidade de Maputo, porque todo o resto do país não disputa este campeonato. Simplesmente a cidade de Maputo que movimenta, existe uma associação
e que movimenta e de forma nem tanto profissional, tanto esse desporto não é disputado. O que acontece, desculpa cortar a palavra, Chicote, o que acontece é que há mais de 2 anos que não há competição, há cerca de 2 anos que não há competição de futebol de praia, 1 ano e meio que não há futebol de praia aqui em Moçambique, e que quando há futebol de praia aqui em Moçambique, competições a certo ponto oficiais e formais, só decorre no mês de dezembro e janeiro, ali na Praia da Costa do Sol, um torneio organizado por uma empresa, pela ProSport, pela associação, e não há mais nada disso. Pois, é exatamente isso que estávamos a dizer aqui. Infelizmente tem sido esta prática nacional. Eu recordo que no passado, já tivemos em 2005 ou 2004, provavelmente, já tivemos um conjunto de ações a nível de todo o país de massificação tanto do futebol de praia. Porque olhando tanto para a nossa natureza, tanto temos uma enorme costa, apenas 3 províncias que não têm acesso à costa, nomeadamente Niassa, Manica e Tete. Então todo o país tem costas. Então há condições naturais e os custos para a realização desta modalidade também têm sido bastante reduzida quando comparada, por exemplo, com as outras modalidades. Então há todas as condições para avançarmos nesta modalidade. Vamos verificar, por exemplo, que Madagascar já tem uma participação no Campeonato do Mundo, tanto a modalidade, tanto a África do Sul tem 2 participações no Campeonato do Mundo, significa que a nível da região temos pelo menos 2 potências desta modalidade, nomeadamente o Madagascar e a África do Sul. Então, Moçambique, eu acho, pode fazer parte desta fina flor, tanto querendo, investindo mais na massificação da modalidade nos próximos dias. Para todos os efeitos, eu acho que temos todas as condições para avançarmos. Estamos de parabéns por qualificarmos para o Campeonato Africano, mas é um trabalho que deve ser feito pela Federação Moçambicana de Futebol, pela Secretaria do Estado, de modo que haja massificação da modalidade. De facto, não há muitos custos, o que passa necessariamente pela criação de associações, tanto ao nível das principais capitais provinciais, até mesmo em Manica, que não tem a costa, é possível criar um campo para a prática de futebol de praia. Eu queria só complementar o que o Scott disse. O futebol de praia já está a ganhar proporções em que há países que não têm costa. E se nós formos a ver, mesmo Costa do Sol, tinha no passado recente, tinha uma arena de areia para efeito de futebol de praia. Digo futebol de praia, falo de voleibol de praia. Portanto, é verdade que há uma relação muito direta entre a praia e o próprio futebol, mas já há situações em que isso é possível. Além de barato, como dizia o Chicote, eu penso que é quase que obrigatório que um país que tenha costa tenha a praticar essa modalidade. Portanto, porque o desporto é saúde. Portanto, não é este o propósito. Podemos aqui desmontar, de facto, as vantagens de prática desportiva. Do ponto de vista, além da importância social que a prática desportiva tem, porque socializa, faz com que, portanto, cria saúde, cria o espírito de grupo, vantagens comparativas que se pode associar a outras atividades e outras práticas sociais da vida. Agora, eu penso que é importante, e aqui nós percebi o que disseste quando disseste que em Moçambique nós só temos prática de futebol de praia em dezembro. Portanto, é preciso também perceber que esta modalidade tem muito a ver com a temperatura. Portanto, há um momento de verão, portanto, eventualmente, eu quero acreditar que, portanto, não se faz em espaços fechados, então eu penso que em função daquilo que seria o inverno, não há como praticar. Portanto, ninguém vai à praia, portanto, até porque... Mas eu olho, por exemplo, vou citar um exemplo de outro desporto que é praticado na praia, que é o voleibol de praia. Eles, mesmo em tempo de inverno, há períodos ali que escolhem, que praticam esse... Não, mas isso tem a ver com a planificação. Eu penso que aqui é a responsabilidade da própria federação, a própria associação, tem a responsabilidade de criar um plano de ação para que o ano, pelo menos os picos, quando se chegar em fase de inverno forte, portanto, os atletas já estão em rendimento. Eu percebo que é uma organização competitiva ainda muito recente. O que eventualmente tem que se fazer é todos os atores desportivos e a imprensa não fica fora, capitalizar o momento. Portanto, eu entendo isso, que é preciso que trabalhemos para que a modalidade, e esta foi a abordagem, na minha perspectiva, é preciso buscar modalidades com as quais nós temos potenciais e que o investimento até seja muito, muito irrisório. Discutíamos a possibilidade, por que Moçambique não tem
atletas de altas, portanto, estamos a falar de corridas de longa duração, né? Em Manica, até temos, mas não ganham campeonatos internacionais. Estamos a falar de Niassa, estamos a falar de grandes altitudes. Portanto, há um historial da atividade física e no atletismo de países europeus que vão para países africanos, estamos a falar de Quênia, estamos a falar de Etiópia, e para fazerem, portanto, estágio de alta competição. E aqui entra naquela questão, eu acho que Moçambique precisa, em função do seu potencial, criar centros de alto rendimento, de forma a poder aglutinar, portanto, se nós estamos a ser participantes do campeonato africano de voleibol, de futebol de praia, por que não pensar no alto rendimento de futebol de praia? Portanto, o que o Lemos está aqui a dizer é que potencialidades nesse tipo de modalidades como o futebol de praia, um país tem, o que precisa é uma melhor estruturação dos planos, dos programas, para poder se desenvolver essa Sim, modalidade. Porque todo mundo aqui, e nós estamos atentos a isso, percebemos que isto não é obra de um trabalho estratégico, planificado, etc, etc. Portanto, Até certo ponto é obra do acaso. Um pouco intencionalmente. Sim. Só tem obra de acaso. Por quê? Porque não existe, a nível estrutural ou a nível institucional, pelo menos, um reconhecimento claro, por exemplo, da movimentação desta modalidade no país. Não massificação, tá? Só é Maputo, cidade, não só massificação, quer dizer, em termos de estrutura, em termos de qual é a competição que existe? Uma competição que é disputada com um caráter profissional. Não temos. É aquilo que nós temos na competição. Eu até nem digo profissional, porque profissional estamos aí muito longe. É alta competição. Sim, vamos partir para a alta competição, para não chegar ao profissionalismo. Na alta competição, o que nós encontramos? Não temos. Aquilo tem de caráter, o campeonato que é disputado, né, na Costa do Sol, que é recreativo. Um grupo de amigos, encontra-se, pessoal, vamos lá jogar futebol de praia. Chega ali, jogamos, e depois fizemos a seleção na perspectiva em que fizemos e participamos do africano. O Chicote leva-me a chamar aqui a colação uma opinião que tem sido replicada em vários fóruns em torno do futebol de praia, da forma como é praticado. Alguns até consideram que é um desporto que as pessoas vão lá para bater barriga, porque no final de semana é possível notar, quando estamos em períodos normais, notar ali várias balizas que estão colocadas ali, vários grupos de amigos que estão a praticar futebol por mera diversão, apenas para bater barriga. Sim, é para fazer desporto. O que eu entendo, na verdade, e é preciso, reconheço esta avaliação que nós estamos a fazer. Houve uma vitória, há mérito, dentro de um determinado tipo de contexto, mas é preciso que as pessoas de direito, primeiro que não matem, aproveitem-se desta onda de vitória para revigorar-se e fazer coisas ainda muito mais importantes. Agora, estamos cientes, e aqui é uma chamada de atenção para os fazedores do futebol de praia, que isto carece de uma melhor organização, e ainda chamamos de atenção o facto de que, se distrairmos, vamos chamar a atenção às pessoas que somos bons e vamos começar depois a perder, porque os outros também vão ficar atentos. E está claro que não houve aqui um grande investimento e eventualmente ganhamos, porque houve também países que não investiram tanto nisto. E por conta da Covid-19, até porque, diferentemente do que aconteceu em outros anos, onde havia mais de uma eliminatória para se chegar ao Campeonato Africano, deu para perceber que os países pré-inscritos para esta competição foram poucos, tanto mais que a CAF decidiu fazer uma única eliminatória para o acesso ao campo. Moçambique aproveitou-se da circunstância num bom sentido. Agora é preciso que nós... E aí vai o comentário que nós estamos a fazer. Portanto, reconhecemos e a parabenizar os jovens. Não nos levem a mal, nós estamos a reconhecer que há mérito, porque ganhou-se 7-5 na primeira mão e 10-3 aqui em Maputo. Júnior, há um aspecto fundamental. Eu acho que, se calhar, a Federação pode perceber mal a nossa mensagem. Quando nós dissemos que não há um reconhecimento, até porque o movimento de futebol de praia, como dizia o Lemos, é um movimento novo. Portanto, em 92 é que ganha a sua institucionalização, ou seja, é reconhecida tanto através do movimento BSWW, quer dizer, que é a sigla internacional, que é a firma internacional que está por detrás
desta modalidade. Portanto, é que organizava as competições mundiais. Depois, só em 2005, em que a BSWW, em parceria com a FIFA, começam a realizar tanto os campeonatos do mundo. Em 2005, depois vence na primeira competição a França, na praia de Copacabana, em Brasil. Depois, as edições subsequentes foram ganhas por Brasil e depois também Portugal faz parte. O último Mundial foi em Panamá e Portugal venceu em 2019. Então, para dizer o seguinte, para dizer que é um movimento novo, quer no contexto internacional, assim como no contexto nacional, pelo que justifica haver um olhar, portanto, ter novos horizontes, tá? Olhar para esta conquista como uma oportunidade para abraçarmos esta modalidade. Portanto, isto não é nada mal. Quando nós criticamos aqui a atuação da FMF, é no sentido de chamar a atenção para, a partir deste momento, ver que há uma potencialidade de chegarmos longe. Se calhar chegamos ao Mundial, não sabemos, é possível chegar ao Mundial. Se na obra do acaso conseguimos qualificar ao Campeonato Africano e provavelmente com mais trabalho podemos chegar um pouco mais longe. Então, esta é a chamada de atenção, nem tanto para as pessoas que lá estão, mas para a instituição. Se dizia bem na sua introdução que há 2 anos é que provavelmente houve esta aproximação entre a associação com a instituição que rege o futebol no país. Então, essa aproximação já existe há algum tempo. Lembro que em anos anteriores, mas 3, 4 vezes, se não estiver em erro, o que Moçambique já tentou chegar ao campeonato africano. Moçambique já foi, inclusive, até participar numa competição, num torneio de futebol de praia na África do Sul, onde a seleção foi vulgarizada. É um movimento que já existe, só que desta vez é a primeira que dá frutos positivos, que é a qualificação para o CAN. Depois, aqui o Chicote foca num aspecto que é importante aqui se chamar a colação, que tem a ver com o facto de existirem países com alguma relação com Moçambique, focou o caso do Brasil e de Portugal, que já têm tradição nesta modalidade, incluindo já conquistaram títulos mundiais. Não será aqui uma janela para aproveitar-se o know-how desses países para melhorarmos internamente o nosso futebol de praia? Bom, não resta dúvida, de facto, se formos a ver quantos títulos o Brasil tem, acho que 90% em termos de conquistas, dos 20 mundiais, o Brasil, me parece, tem todas as participações, participou em todas as fases finais do Campeonato do Mundo e depois tem mais de 15 títulos, depois Portugal tem 3 títulos, etc. Então, isso demonstra claramente que a língua, a CPLP, pelo menos, nessa perspectiva, domina tanto o futebol de praia, tanto ao nível mundial. É uma oportunidade, porque existem parcerias ao nível da comunidade dos países falantes da língua portuguesa, então podemos aproveitar também para fazer uma parceria. Certo que existe um movimento ao nível da CPLP de parceria no âmbito desportivo. Então eu acho que é uma oportunidade também para criarmos uma espécie de uma joint para promover ações de formação, ações de estágio dos nossos atletas enfim, muita coisa muita experiência podemos beber de Portugal e do Brasil que já estão à frente, portanto, nesta modalidade. Digamos, como olhas para isto? Não, penso que o Chico terá dado mais ou menos aquilo que a visão da questão. Eu penso que e nós falávamos sobre a necessidade de olhar a toda a prática desportiva em função daquilo que é o nosso potencial. Concordo muito com a massificação, porque nós já levantamos esse debate da perspectiva de que, quando nós estamos a falar de desporto, temos que segmentar isto, estamos a falar de que tipo de desporto estamos a falar. Estamos a falar de desporto para a saúde, estamos a falar de desporto recreativo, estamos a fazer de um desporto de alta competição que por via disso, dá-nos, portanto, alguns resultados. Neste caso em concreto, parece-me a mim, e é a opinião corrente, de que de uma atividade que se pensava recreativa, deu troféus. Agora, a reação que tem que se ter não é uma reação emocional, é aquela que nós estamos a ter agora, de olhar para os resultados e perceber, e não é dizer o que falhou porque nós ganhamos, é dizer, do resultado que surge e que mesmo assim não investimos, o que é que vai acontecer do avante? Portanto, o que é que daqui para frente vai acontecer para que nós depois não possamos descansar na sombra? Portanto, falamos da questão da Luz Mutola, que quase que temos vergonha de dizer que nós temos aqui uma campeã olímpica, porque depois disso nunca ninguém disputou finais, nunca ninguém, por mérito, chega aos campeonatos olímpicos nem mundial. Portanto, estas questões têm o verso da moeda.
É importante que os fazedores, aqui entra a federação, as próprias comissões, as próprias associações, olhem para esta perspectiva, este resultado, como um desafio. E aqui, portanto, a crítica nossa é que o modelo que foi ajustado, e a federação e a associação não é culpada por isso, foi um pouco, vamos lá, padrinho, sei lá. Benéfico para Moçambique. Benéfico, obviamente. Portanto, e a partir daí, temos que não tirar os pés do chão, portanto, a perceber que aqui... Lemos, leva-me a chamar aqui, a questionar-vos da racionalidade daquilo que disse o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que apareceu depois desta conquista. Parece que ele só aparece nas conquistas, quando são derrotas ele se esconde, mas agora ele apareceu e até concedeu entrevistas ali e dizia ele, colocava como desafio chegar ao Mundial nesta competição. Neste campeonato africano, as duas primeiras seleções classificadas vão para o Campeonato do Mundo. O detentor do título, o país anfitrião, o Senegal, o vice-campeão é a Nigéria. Como é que olham para esta meta traçada meta imediata traçada pelo Presidente da Federação, que é chegar ao Mundial? Bom, não gosto de... É bom levar fasquia, mas eu, neste caso, em que estamos a experimentar a nossa participação no Campeonato Africano, elevar tanto essa fasquia para a qualificação ao Mundial, eu acho que já é bastante elevada. Era bom que conseguíssemos uma boa posição no Campeonato Africano e, nas próximas ocasiões, de uma forma mais organizada, mais planificada e com um pensamento próprio, pensarmos se calhar em qualificar para o Campeonato do Mundo, porque provavelmente nem conhecemos qual é a dimensão dos nossos adversários na fase final do Africano. É verdade que a seleção do Comores não é uma seleção simples, como se dá a entender, portanto, vê-se claramente que é uma seleção forte, tem muitos dos seus atletas já atuam na França, portanto, e na primeira liga mesmo francesa, então que demonstra que os nossos atletas têm qualidade. Portanto, é provável, é possível sim, chegamos ao Mundial, é provável e é possível. Teoricamente é possível. Teoricamente é possível, no entanto é preciso irmos com essa fasquia um pouco mais reduzida, para não sermos frustrados, para não cobrarmos bastante. Porque amanhã vamos cobrar, prometimos o Mundial, depois não conseguimos, ou fomos eliminados logo nos primeiros jogos. Precocemente. Então, é fundamental sempre reduzir a fasquia, para que possamos fazer jogo a jogo. Portanto, as nossas expectativas devem ser alimentadas jogo a jogo. Portanto, e vermos, o objetivo é chegar o mais longe possível. Mais longe possível, não sabemos onde é, se é mundial ou então provavelmente sermos... Para evitar frustrações, como diz o Chicote. Lemos, como é que olhas para isso? Não, eu penso que às vezes temos que separar a emoção da razão. Eu penso que o Presidente da Federação, e aqui entra os aspectos de comunicação, e nós falamos que o Presidente da Federação já se esperava, porque é preciso que ele tenha, na minha ótica, uma capacidade de perceber que há modalidades e modalidades. E muitas das vezes entender que a sua imagem faz mais falta a modalidades de grande expressão, não só aquelas que se ganham. Portanto, o critério da aparição não pode ser em função das vitórias. É o que a sociedade diz, nós estamos a fazer réplica disso, portanto, até porque nossa tarefa como comunicadores, ou comentadores, ou opinadores, é exatamente fazer uma crítica racional. Portanto, a percepção que se tem, e a sociedade está livre de pensar como entende, e eu acho que é até justa. O Presidente da Federação Moçambicana de Futebol, eu penso que, e já nos referíamos na anterior classificação de futebol de 11, ele perdeu uma oportunidade dele aparecer e abraçar uma causa que se esperava que mexeria mais com o país. E ele não fez isso. Se há alguma coisa que poderá ter acontecido, é verdade que a eliminatória já passou, não é o que é chamado agora, mas eu penso que ele teria feito um trabalho mais útil aos agentes desportivos, aqueles que gostam do desporto. Em relação ao futebol de praia, portanto, ele traça o objetivo que ele traçar, eu acho que é o seu direito, e ele vai ser cobrado por isso, faz todo sentido. Mas nós todos percebemos que apurar Moçambique para o Mundial de Futebol de Praia não me parece que seja, de facto, um objetivo com um significado que impacta muito naquilo que são os desportistas. Não me parece, na minha ótica. Era melhor olharmos para o futebol de praia. Moçambique é recreativo.
olhar para o futebol de praia numa perspectiva de fazer mais saúde e na perspectiva de massificar. Porque nós estamos a falar aqui, poderá-se jogar na Beira, na Cala e em Maputo, mas do ponto de vista organizacional, praticamente só se joga aqui. Portanto, na sua perspectiva, esta qualificação devia ser aproveitada pela Federação para... Não, esse objetivo Sim. que ele traça, Sim. eu penso que ele, mais do que traçar esse objetivo, que é único, que é um objetivo elitista de participar no Mundial, ele pode traçar um objetivo de massificação, de socialização. É aquilo que eu digo, o desporto em Moçambique, aquilo que é a prática desportiva, é preciso que todos percebam qual é a importância e não olhar para os resultados finais de ganhar como se isso fosse sempre um objetivo que impacta na vida das pessoas. Não me parece que seja isso. É meramente uma vitória e nós já esquecemos. O desporto, em alguns segmentos, nesta perspectiva de futebol de praia, é mais para ter uma sociedade saudável. Muito bem. É a minha opinião. Para fecharmos este bloco relativo ao futebol de praia, vou chamar também aqui a conversa, aquilo que dizia recentemente o secretário de Estado do Desporto, quando da recepção das meninas que já conseguiram a qualificação para os Jogos Olímpicos de boxe. Ele chamava a atenção que nós devemos dar mais destaque a estas modalidades que, sem grande esforço, conseguem ganhar e trazer algo positivo para o país. Como é que olham para esse desafio? Bom, vou recuar um bocado. O que acontece é que, de facto, que temos que dar o mesmo privilégio, nem tanto o mesmo privilégio, mas dar alguma dignidade tanto a outras modalidades que nos trazem boas lembranças, nomeadamente o boxe nos últimos dias. Tivemos provas de... além do boxe, também temos os chamados... A canoagem também, que trouxe bons resultados. Então, temos que investir também nestas modalidades. Quer dizer, eu acho que essa é a mensagem que o SG, SED, neste caso, queria passar. E, entretanto, o futebol continua como sendo a modalidade rainha. Quer dizer, não se pode nem tampouco afastar tanto este império futebol, tanto por causa de outras modalidades. Né? Não se pode. Então, dar dignidade não significa afastar, tanto deixar de lado aquilo que são as outras modalidades. Então, para o futebol de praia em concreto, eu acho que também pode-se apostar, a começar pela massificação da modalidade de futebol de praia. Portanto, é possível que todo o país possa ter provas de futebol de praia, já dizia, sem muitos custos. Não há necessidade. Numa primeira fase pode-se avançar num regime, por exemplo, de associativismo. Por exemplo, vamos criar pequenos núcleos a nível provincial. Temos ali uma associação de jovens de cada bairro, até no caso de Maputo, Alto Maé, Costa do Sol. Quer dizer, podem-se criar pequenas associações de grupos de jovens que vão disputando, ainda que de forma recreativa, até porque aqui está a vantagem também de desviar tanto os jovens de muitos vícios. Então, aproveita-se esta energia toda para massificar a modalidade e, no meio disto, encontrar quais são as nossas alternativas para a constituição de uma seleção nacional. Portanto, isso é um fato. E, para além desse aspecto, o futebol deve merecer sua dignidade, como já dizia. Que o investimento no futebol será sempre necessário. No futebol 11, será sempre necessário. Então, isto não significa que temos que afastar o investimento para outras modalidades, as chamadas modalidades sombras. Vamos dar exemplo do hockey patins. O hockey patins também é disputado, sempre estamos no campeonato do mundo. Estamos a participar, pelo menos de forma sistemática, nos campeonatos mundiais. Portanto, onde que encontramos o hockey patins? Apenas no pavilhão de Estrela Vermelha. Então, do ponto de vista de massificação da modalidade, levanta-se outras questões. Por exemplo, não há para ser um atleta do hockey patins implica custos, implica comprar skates, implica comprar uma série de... O equipamento não é tão barato assim como se pensa, que é supostamente uma modalidade de elite. Tá bem, esse pode ser um fator, pode ser um obstáculo, tanto à massificação da modalidade, mas aqui no futebol de praia já não precisamos de botas, precisamos apenas das camisolas, ou então, até se não tiver camisola, não podemos um jogo com camisa, outro jogo sem camisa. Quer dizer, os custos são muito reduzidos. Então, e aqui não há botas, uma bola e já está. Se não há balizas, vamos colocar 2 pausitos, vamos jogar. Quer dizer,
E depois o movimento vai crescendo. O movimento vai crescendo. Sim. Então, eu acho que há facilidades aqui no futebol de praia e temos potencialidade e talento, acima de tudo. Como é que olhas para essa sugestão do secretário de Estado? Bom, eu percebo e faz também algum sentido, mas isso é uma tarefa conjunta. Portanto, o que tem que haver, e nós nos referíamos da necessidade de olhar a floresta toda, portanto, e deixar de olhar as árvores de uma forma isolada. Mas isto é uma forma muito filosófica ou muito genérica de ver a coisa. É importante, de vez em quando, identificar alguns resultados que nós estamos cientes que não são resultados de um trabalho de base. Portanto, pode-se fazer um trabalho e aí surgir uma surpresa e nós temos que estar atentos. Portanto, esta é outra perspectiva de ver a parte da prática desportiva sob o ponto de vista de resultados. Eu entendo, falamos do boxe, é preciso pegar isto, mas eventualmente aquilo pode ser um sinal. Nós vamos ter um sinal de que em Moçambique, em determinados segmentos da sociedade, há pessoas que praticam boxe. E como nós, em boxe masculino e eventualmente temos um historial de boxe, a história também pode nos ajudar a ter esta capacidade de ter uma visão e traçar planos. Exato. O que nós estamos a fazer, em função da pergunta que tu fizeste, e fazendo a colação a esta questão do secretário de Estado, esta questão de aparecer alguém a definir um objetivo, de olhar para o Mundial como um fim último, é questionável. Portanto, não que nós não estamos a jogar para ganhar, mas mais do que ganhar, é preciso que a gente sinta que as pessoas todas estão a fazer a modalidade. O que se ganha é um tipo de segmento, principalmente quando estamos a falar de uma modalidade igual a esta que é futebol de praia, onde há quem nem sabia que Moçambique tem futebol de alta competição, já competiu, vamos lá, além fronteira, e eu penso que esta aqui é a grande questão, mas reconhecendo que mais do que aparecermos na imprensa falar de que temos que identificar isto ou aquilo, eu penso que a própria massificação, e é preciso, nós temos aqui uma faculdade de Educação Física e Desporto, que num passado recente já foi tanto espaço onde técnicos desportivos de grande renome apareciam em grandes prateleiras do desporto nacional. Mas agora, se me perguntares, nestes clubes de grande renome, onde é que estão os técnicos desportivos formados internamente? Já não temos isso. Muito bem. Então esta é uma questão... É preciso capitalizar todas essas questões, essas sinergias para poder elevar ainda mais o desporto moçambicano. Nós vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos dentro de instantes para também abordarmos aquilo que é a sugestão da UEFA Assist sobre o Moçambola. Fico por aí que nós voltamos num piscar de olhos. Até já. Ora bem, estamos de volta aqui ao Lance 442, continuamos a falar do desporto e vamos para o segundo tema que nós escolhemos para o programa de hoje, mas antes, porém, recordar aqui ao estimado telespectador que pode acompanhar-nos não só através daqui da Mídia Mais, na televisão, pode acompanhar-nos pela Rádio Mais, 94.1 FM, e também pode acompanhar este programa através da plataforma Facebook do Lance. É simples, é só pesquisar aí pelo lance.co.mz no Facebook, fazer um gosto e até partilhar esta publicação que está no ar nessa altura para que mais amantes do desporto possam acompanhar aquilo que é a nossa análise, também algumas informações do desporto moçambicano. Como dizia, vamos agora para o segundo tema, que tem a ver com a missão da UEFA que está aqui em Moçambique. Na última semana esteve a trabalhar com vários stakeholders do futebol moçambicano, ouviu agentes da Federação Moçambicana de Futebol, jornalistas, patrocinadores, adeptos e do governo, vários agentes que trabalham com o futebol moçambicano no sentido de fazer uma avaliação e sugerir aquilo que são
que devem ser as melhores práticas para o desenvolvimento do futebol nacional. E um dos temas que mereceu análise foi o Moçambola. A UEFA Assista olhou para aquilo que é a realização desta competição e deixou ficar algumas recomendações. Vamos ouvir essas recomendações na voz do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, que em conferência de imprensa concedida ontem, domingo, deu a conhecer estes resultados preliminares daquilo que foi este trabalho. Há um aspecto relevante também, foi a questão no departamento técnico. Foi discutido bastante a questão do modelo do campeonato nacional, o Moçambola. Nós sabemos que para nós, como Federação Moçambicana de Futebol, este modelo não é viável, não é viável, é um modelo que temos que rever e refazer este modelo. Isso não foge muito àquilo que foi um estudo há sensivelmente 6 meses, salvo erro, da FIFA. A FIFA fez um estudo dentro de Moçambique e disse que esse modelo não é adequado neste momento para o futebol moçambicano. Sabemos que as dívidas da Liga Moçambicana de Futebol estão a subir vertiginosamente, sabemos isso, e sabemos também que hoje em dia, em termos de transporte aéreo, há grande debilidade no país. Em termos de transporte aéreo, os atletas estão mais dentro dos aviões do que andar a treinar. Estão mais fora das famílias do que estarem com as suas respectivas famílias. Portanto, achamos que não é pertinente. Isso, felizmente, o mesmo estudo feito pela FIFA, a própria UEFA, depois de ouvir os vários stakeholders, chegou à mesma decisão, que este modelo não é adequado neste momento para que nós possamos alterar o modelo competitivo do futebol do Moçambola. Então, estas são 2 ou 3 opções que o Gabinete Técnico vai apresentar dentro de algum tempo. Vamos discutir em fórum próprio e apresentar. E nós, como Federação Moçambicana de Futebol, vamos ter que decidir e dar o melhor rumo daquilo que nós pretendemos para o futebol moçambicano. Quais foram as recomendações que a UEFA deu em relação a o melhor modelo? Bem, eles acharam que devia ser por regiões neste momento para diminuir as viagens. Segundo informações que nós temos aqui, é que cada clube ou cada equipa faz 3.800 quilómetros de viagem de avião. É inconcebível se nós fizermos e ficam 3 ou 4 dias fora de casa e treinam menos. Então, isto está a prejudica também a seleção nacional. Então, vamos ter que pensar e refazer. Este ano o Moçambola já está a decorrer, mas no próximo ano vamos ter que sentar e refazer urgentemente daquilo que nós, como Federação Moçambicana de Futebol, como gestores do futebol no país, o que nós pretendemos é dar um outro volta face ao futebol moçambicano e esperemos que isto possa trazer mais motivação, mais alegria dentro do nosso futebol. Ora bem, então foram estas declarações do presidente da Federação Moçambicana de Futebol em torno daquilo que é mais uma recomendação da UEFA sobre o futebol moçambicano, neste caso particular em relação ao Moçambola, que é a principal competição desportiva que é realizada no nosso país. Uma competição que está neste momento suspensa por conta da pandemia da Covid-19. Meus caros, não é a primeira vez que ouvimos o presidente da Federação Moçambicana de Futebol apresentar estes dados, estes estudos, com base em consultorias solicitadas pela própria Federação Moçambicana de Futebol. Primeiro foi a vez da FIFA e agora a vez desta UEFA Assist. Qual é a análise que vocês fazem daquilo que é nos dado a conhecer? Bom, eu acho que é fundamental que a Federação Moçambicana de Futebol, pelo menos, tem essa perspectiva de recorrer a parceiros internacionais ou consultorias internacionais para fazer a sua própria avaliação, a avaliação do futebol nacional. Portanto, isso é um bom dado. Portanto, são pessoas que a UEFA, assim como a FIFA, são organismos internacionais
de elevada qualidade, do ponto de vista de prestação de informação, portanto, útil, portanto, para o desenvolvimento de futebol. Então, quando recomendam que... E a coincidência ou não, de facto, é que estas conclusões, tanto que fazem parte quer da FIFA, assim como da UEFA... Parece que é um decalque que a sim, UEFA se fez de outra consultoria. E não só, também me parece, do manifesto eleitoral do presidente da cidade, sim, tendo em conta que me parece que havia tanto esta intenção de dar uma outra imagem, tanto ao Moçambola, do ponto de vista competitivo, tanto que apostava-se muito, por exemplo, no modelo regional, tanto, e recordo até que o diretor técnico da FMF, o Arnaldo Salvado, o Mr. Salvado, teria até sugerido ou a Federação teria colocado à mesa essa pretensa ideia de colocar o Moçambola numa situação tanto regional, tanto falava-se na altura de elevados custos do ponto de vista da sua realização, tendo em conta os passivos que neste momento a Liga Moçambicana de Futebol tanto apresenta. E não concordo bastante, né, com a afirmação de que tanto as longas viagens que existem tanto para a realização do Moçambola, tanto dos clubes, não concordo muito porque há países, por exemplo, como o caso do Brasil, que tem um campeonato num sistema de todos contra todos, em 2 voltas, com jogos a meio de semana e a fim de semana, e conhecemos todos qual é a densidade e qual é a dimensão geográfica do Brasil. Uma equipa que joga, por exemplo, o Atlético de Goiás, que está em Minas Gerais, que faz uma viagem para Grêmio, para o sul do Brasil, ou que vai para Rio de Janeiro, por exemplo, jogar com o Flamengo ou Corinthians, quer dizer, o Brasil é praticamente a África Austral, em termos de dimensão geográfica. Então, é uma viagem de Maputo a Luanda ou de Maputo a Kinshasa, quer dizer, é uma distância muito enorme para ir fazer um jogo numa quarta-feira, num domingo ou sábado. A mesma equipa tem outro jogo, provavelmente na África do Sul, quer dizer, as viagens são muito enormes, são desgastantes também no Brasil. Também na Europa a mesma situação, uma equipa que participa na Liga dos Campeões, o Porto, por exemplo, que tem que fazer uma viagem, é verdade, para qualquer país europeu. Quer dizer, a mobilidade é maior, é mais fácil. E tem jogos, quem joga na Champions, significa vai jogar a meio de semana e depois ao fim de semana, que se joga na quarta-feira, depois tem outro jogo no sábado. Para dizer que eu acho que essa questão de distância não é muito... E, aliás, aqui em África, o Simba de Tanzânia, que está na Liga dos Campeões Africanos, deve ir ao Egito, fazer um jogo, depois deve regressar à Tanzânia, jogar um jogo interno, quer dizer, meio de semana vai para o Egito, depois regressa à Tanzânia. Então, para dizer que esta questão de... Eu vou mais pelo lado dos passivos, que neste momento a Liga Moçambicana de Futebol apresenta, e nem tanto pela distância. Será que para resolver o problema do passivo será bastante mudar-se o modelo, ou podia-se encontrar outras formas de rentabilizar o próprio produto Moçambola? Bom, parece que as ideias estão a acabar e a Liga Moçambicana de Futebol não apresenta alternativas à rentabilização tanto do próprio futebol. Portanto, cada dia que passa são passivos mais passivos. Daí então que se recorre tanto a essa nova alternativa que é a fase regional. Portanto, o que se precisa neste momento é que haja de facto um modelo e seja um modelo competitivo. Portanto, um modelo que permite despontar tanto novos atletas, um modelo que permite desenvolver o futebol no país, independentemente se é uma fase, o Brasil também já esteve numa situação como esta de disputar a fase final tanto do campeonato nacional é uma semana ou 2 semanas numa certa capital, tanto e que as competições eram organizadas de forma regional. Há países que adotam, tanto, continuam a adotar esse modelo do nacional regional, tanto e com uma fase final tanto de 2, 3 semanas. No entanto, há países também que adotam um sistema nacional, digamos assim, de todos contra todos, mas com muito investimento e bastante rentável, porque no nosso caso o futebol não está para ser rentável e a alternativa que se dá é esta. A minha opinião desde que haja garantias de competitividade, qualquer modelo é assim. Qualquer modelo, portanto, eu aceito qualquer modelo. Vamos ouvir aqui o Lemos.
Bom, eu estava atento. Eu penso que este é um assunto que precisa de uma reflexão muito mais profunda e tem que ser analisada dentro de um contexto, porque há questões que foram ditas que me fez-me alguma confusão. Por exemplo, fazer a relação do novo modelo à questão do passivo da Liga Moçambicana de Futebol. Parece-me não são serem coisas que precisam ser analisadas dentro de um determinado contexto. Depois falamos da questão da pandemia. Portanto, eu sempre defendi que o futebol moçambicano não é rentável por si só. E poucos são os países, principalmente africanos, que o futebol é rentável, que requer de nós uma reflexão muito mais profunda. E não é fácil tu lançares ideias sem uma prospecção profunda. Mas a questão que eu levantava, eu sou muito mais a favor do modelo misto. Porque o que está-se a dizer é que Moçambique, neste momento, e não é o que foi dito pelo Presidente da Federação, mas aquilo que são os agentes esportivos, o que se diz é que neste momento a prática de futebol em Moçambique se resume somente no Moçambola. Estou a falar do ponto de vista de qualidade. E a qualidade e o Moçambola não pode ser o único resultado, ou não pode ser... O espelho de futebol moçambicano. Não é. Não é. Agora, eu era a favor do modelo misto, em que haja sim os regionais, até referia-me aos provinciais, depois dos provinciais já veio os regionais, perdão, e os regionais, por via disso, promoverem, portanto, uma espécie de uma fina flor que representasse o campeão nacional. E a estratificação disto, dizer que as províncias jogam entre elas, as regionais jogam entre... Eu penso que poderá criar, de facto, aqui um problema de qualidade e de alguma transparência desportiva. Neste contexto, acho que há necessidade de fazer-se um aprofundamento dos dados e do estudo. Mas, num cenário normal, num país com toda uma organização e uma capacidade financeira, este modelo é que se praticava em todos os países do mundo, praticamente. Portanto, é usado em Portugal, em que há uma elite, porque aqui preciso perceber, portanto, aqui nós já dizíamos, aqui em Moçambique, talvez era importante ter um top 5, desculpe, top 8, aliás. Uma espécie, a África Sul também faz isso, mas quando se trata da taça, em que 8 equipes das melhores do país, independente de que províncias forem, aparecerem e fazerem uma espécie de uma taça, uma fina flor. E a partir daí, a qualidade vai melhorar. Ora bem, Lemos e Chicote, eu quero vos colocar esta questão que tem a ver com muitos, quando, pelo menos a Federação Moçambicana de Futebol, quando apresenta este assunto, faz um rompimento com o atual modelo. Já é sabido que muitos clubes moçambicanos não são a favor desse rompimento, deste modelo. A questão que eu coloco tem a ver com, e pouco ouço quando se aborda este tema, uma abordagem que tem a ver com o facto de tornar o futebol um negócio. Aqui em Moçambique não se está a pensar em transformar o futebol num verdadeiro negócio para aí advir-se a questão financeira, o próprio futebol ser rentável, autofinanciar-se e resolver-se esse problema do déficit. A questão que eu coloco, por que, por exemplo, o futebol é um negócio aqui na Tanzânia, na África do Sul, até Suaz, e não é negócio aqui em Moçambique? Por que não os agentes do desporto, do futebol moçambicano, cada vez mais pensarem em tornar esta modalidade numa verdadeira indústria e daí produzir-se dinheiro para resolver esses problemas do déficit? Porque a indústria de futebol existe em toda a parte do mundo e é rentável. Não, eu concordo contigo. Eu acho que isto é quase que nossa obrigação como comentadores discutir sobre isto. E há um conjunto de atores desportivos que pensam, mas muitas das vezes bloqueiam esta iniciativa de pensamento porque entendem que é mais confortável criarem cenários em que os clubes vivem, eu nem diria financiamento e nem diria patrocínio, vivem de um orçamento dirigido de algumas empresas que nós já falamos, empresas públicas, quanto a mim é uma aberração. Para mim é uma aberração. Não estou aqui a questionar, portanto, até porque estes clubes que são orçamentadas ou financiadas, elas têm várias origens, portanto, e podemos já discutir qual é a origem que justifica ou não esta continuação de apoio direto destes clubes. É importante, quanto a mim,
discutir de uma forma muito conceitual, sentar e dizer, mas afinal de contas, por que os outros conseguem fazer disto uma renda e nós não estamos a conseguir? Isto muitas vezes tem a ver com a qualidade do nosso jogador de futebol. E aqui não podemos ter vergonha. Nem todo jogador que joga nestes nossos campeonatos tem qualidade para justificar o preço do bilhete que a gente paga. Que se diga isso. Mas, Lemos, quando fala de qualidade de jogadores, eu lembro de jogadores que, por exemplo, passaram há bem pouco tempo pelo Costa do Sol. Temos um exemplo deste último que saiu para a África do Sul, que é o Evangá. Sim, sim. Vingou aqui, vingou na África do Sul, está bem encaminhado. Temos o próprio jogador Shawa, que ainda há bem pouco tempo, 1 a 2 semanas, foi fundamental para a qualificação do Malawi para o CAN. São jogadores que participaram deste futebol, que elevaram um pouco a qualidade e podem puxar os outros. Por que é que não se apostar nisso? Trazer jogadores de qualidade do estrangeiro, que elevem a qualidade do nacional, para que possa melhorar a qualidade do espetáculo. Bom, essa questão é muito difícil. Mas o que acontece é o seguinte, existem vários fatores que contribuem para que o futebol moçambicano não seja de facto rentável. O primeiro tem que ver com aspectos, por exemplo, de legislativos. Vamos ver, por exemplo, o que estabelece a lei nacional. Diz claramente que define que por exemplo, nos aspectos relacionados, por exemplo, com a contratação. Portanto, um clube de Moçambola qualquer clube pode contratar 6 jogadores estrangeiros. No entanto, só podem atuar 3, tanto por cada jogo. Eu acho que essa lei está totalmente desatualizada, olhando para o contexto nacional. Quer dizer, se nós queremos desenvolver uma modalidade, havendo troca de experiência com outros países, com aqueles que são considerados como os melhores, tanto, eu acho que não faz sentido fecharmos tanto o nosso país ou ficarmos ainda focados a essa mentalidade retrógrada que não faz sentido para o desenvolvimento do futebol nacional. É preciso que haja uma coragem para haver uma revisão legislativa, no sentido de uma vez por todas, tanto acabar com este preceito que estabelece que só podemos contratar 6 jogadores. Se em Moçambique não há qualidade, vou dar exemplo. Se eu sou o desportivo ou Costa do Sol, eu acho que neste momento no país tanto não há qualidade, tanto esses jogadores que temos atualmente não são capazes de me trazer pessoas para saírem de casa e virem participar de um bom espetáculo, então eu preciso rentabilizar o futebol. Como? Contratando os melhores, pagando bem e chamando as pessoas para o campo. No atual sistema, não permite que os clubes façam grandes investimentos, tanto pelo menos no plano interno, no plano exterior, tanto não havendo déficits no território nacional. Só permita-me, eu cometi um erro aqui quando dei um exemplo do jogador do Malawi que qualificou Moçambique qualificou Malawi para o CAN e que passou por Moçambique. Não é o Shawa, mas sim foi o Richard Mbulo. É esse exemplo que eu queria trazer. Então, dando continuidade, o que acontece? É que esse é um aspecto, portanto, a legislação é retrógrada, precisamos de uma revisão da lei. Depois, o outro aspecto tem que ver com aquilo que Portugal fez, que é adotar o sistema de sociedades, tanto anónimas, SADs, sociedades anónimas desportivas. Eu acho que este também é um caminho. Portanto, é preciso que acabamos com esse monopólio dos CFMs, dos GDMs, tanto em alocar fundos para determinados clubes, sem ter rendimento, sem sustentabilidade, sem lucro. Vamos dizer assim, não há nada. O CFM dá muita coisa. É preciso transformar esse futebol numa verdadeira indústria, num verdadeiro negócio. Exatamente. O que o CFM, por exemplo, é verdade que não vai ganhar muita coisa, mas o que o CFM ganha, por exemplo, com a participação no Favela de Maputo? Será que o seu nome, tanto no plano internacional, tanto exibe? O Favela de Maputo não chega nem sequer à fase final da Liga dos Campeões Africanos. Então, o nome do CFM termina aqui no país. Quer dizer, é mais responsabilidade social. Então, passou para terminar, Júnior. Existem vários fatores. O fator legislativo. Depois, o fator também de mudança tanto dos conceitos que nós temos sobre os nossos clubes. E adotamos o sistema de sociedade anônima desportiva. Este não é uma solução definitiva, mas pode ser um bom passo para o desenvolvimento do nosso futebol. Olhamos para fecharmos. Não, portanto, questões que foram ditas que fazem algum sentido. Talvez, portanto, fazermos um trabalho um pouco mais profundo, portanto, em relação a essa questão legislativa. Eu não sei se não estamos a falar de regulamento, e o regulamento é decidido ao nível da federação. Portanto, parece-me ser a coisa mais fácil, mas podemos depois perceber exatamente a que nível é essa questão
do limite dos jogadores. É o nível da federação. Sim, portanto, é verdade que é legislação, porque é uma espécie de dobramento. E também nós percebemos qual é o objetivo, na verdade, é garantir a qualidade das nossas seleções. Mas isso também pode se resolver, portanto, nós podemos também exportar. Há países do mundo em que, Portugal, por exemplo, 90% dos seus jogadores que jogam na seleção não jogam estrangeiro. em Portugal. Não jogam em Portugal. Eu sempre defendi isso, nós estamos com medo de exportar os melhores jogadores de Moçambique. Não vamos nos massar estando cá porque nós não temos alta competição que justifique isso. E nem se ganha tanto dinheiro em Moçambique comparativamente aos outros países. Há quem diz, mas já há clubes que pagam. Há outros países que pagam 5, 6 vezes mais. Ser profissional de futebol em Moçambique é uma grande mentira. O que pode acontecer é que o indivíduo, depois de fazer os seus 32, 33 anos, a idade de um atleta de alta competição, o indivíduo depois fica aí, a ser guarda, a ser... Porque dificilmente tu consegues fazer uma economia para quando tu acabares a carreira, estou a falar comparativamente aos outros países, aqui na África do Sul, até a Tanzânia. Portanto, nós não podemos ter medo de perder os melhores jogadores. Aí sim justifica. A qualidade do nosso futebol em Moçambique, falo de futebol porque é o topo, é preciso ser repensada, mas também não se pode ter vergonha. Este campeonato, com os jogadores que tem, nem todos, e tu davas exemplo, são exceções. E é normal. Nós temos jogadores em Moçambique a competirem aqui, eu dou-te 3 ou 4, que podem estar a competir perfeitamente em alguns campeonatos do melhor do mundo. Exato. Portanto, agora, como é que isso funciona? É exportar. Portanto, e aqui as SADs podem ter um papel importante. Estamos a falar do Black Bull, que é uma organização que neste momento está com uma visão de exportar jogadores para o estrangeiro. Portanto, transformar o futebol em negócio. É negócio. E não andamos aqui a brincar com patrocinadores do Estado, que não sei o quê, e gastarem dinheiro do erário público, qualidade que é bom nada. Muito bem. Este é um tema que certamente nós continuaremos a abordar nas nossas emissões, até porque não se está a jogar futebol, o desporto no seu todo está parado, então vamos rebuscando estes temas importantes para ajudar aquilo que é a reflexão que deve ser feita em torno do desporto moçambicano para que ele melhore de qualidade. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. Nós voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.